Cara, a sétima temporada de Rick and Morty manteve uma das suas principais características desde a primeira temporada: uma chuva de referências. Filmes, séries e produções de sucesso de várias gerações diferentes foram lembradas pelos personagens ou por situações, até mesmo em uma frase, que aconteceram em meio às loucuras dos roteiros dessa temporada tão sensacional. No vídeo de hoje eu vou trazer 23 referências e suas explicações espalhadas pelos 10 episódios da temporada. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, desde que Rick and Morty começou lá em 2013, uma das suas principais características, né, talvez parte da essência da série, são as referências. Seja na forma de piadas ou até de enredos completos, a série empresta cenas, personagens e inspiração em clichês e citações bem específicas de obras anteriores. E faz parte desse pacote todo da série, algo que os próprios autores confessam. E eu particularmente acho muito legal. Então vem comigo conhecer as 23 referências dessa sétima temporada, pelo menos as que eu consegui encontrar. Algumas delas bem escondidas em produções muito antigas que vocês vão ficar de cara, porque dão base para episódios super importantes e marcantes. Mas antes disso, deixa eu já te convidar a se inscrever aqui no canal se você é novo aqui, deixar um likezão aí para dar aquela força e pro YouTube saber que outras pessoas vão querer ver esse vídeo, e também ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui pra vocês. Tamo junto, vamos lá! Predador. Enquanto vimos no primeiro episódio da temporada os amigos do Sr. Bunda Cagada, o Rick, o Pessoa Pássaro, tentando ajudá-los, né, fazer uma intervenção para que ele conseguisse superar a questão da sua separação, nós temos uma referência ao Predador de 1987. O próprio personagem é o novo affair da mulher do Sr. Bunda Cagada. Digam o que quiserem. Meus amigos, até a icônica cena do boombox do John Cusack, lá no filme Say Anything, Digam o que Quiserem, de 1989, foi recriada no momento em que todos eles resolvem ajudar o Sr. Bunda Cagada a ir atrás da Amy e tentar reconquistar ela, né? A gente viu que não dá muito certo porque ela já estava com o Predador. Mas enquanto o Hugh Jackman tá cantando ali na serenata, a gente vê que o vizinho Gene tá segurando o boombox exatamente como na cena do filme. Conta Comigo, de Stephen King. A gente sabe que todo aquele rolê dos amigos para ajudar o Sr. Bunda Cagada acabou ajudando ele na intervenção, mas foi um fracasso na questão de conquistar a sua ex-esposa. Mas pelo menos ele percebeu que tinha amigos e que eles realmente gostavam dele. E essa parada deles desaparecerem e dele ficar contando o que aconteceu é uma referência ao filme Stand By Me, Conta Comigo, do Stephen King de 1986, na cena final. E isso foi uma referência para vários outros filmes que também acabavam dessa forma. E tem um que acaba de forma bem parecida com o episódio aqui, que é um filme de 1993, Se Brincar o Bicho Morde. Nunca esquecendo que eles colocaram aqui a parada daquela pílula que explica o porquê eles desapareceram. Pra mim foi uma das melhores coisas desse episódio. Sexta-feira muito louca. No episódio 2 do Jerry, nós vimos que eles trocaram as consciências de corpos, né? E o Rick faz uma referência, os dois fazem referência ao filme Sexta-feira Muito Louca, que tem como personagens principais a Jamie Lee Curtis e a Lindsay Lohan, né, cara? Um clássico da sessão da tarde. Cônicos e cômicos. Também no episódio do dia Rick, nós vemos que em um momento o Rick fala que ele é fã do filme Coneheads, e até por isso ele criou um dispositivo que faz ele ficar com aquela cabeça daquele jeito, e eles utilizam aqui, segundo eles, de uma forma bem melhor do que as coisas que foram utilizadas lá na premissa do filme dos extraterrestres com a cabeça de cone, que aliás é um filme bem criticado, pouca gente gosta, né? Pelo menos a gente sabe que o Jerry e o Rick são fãs. Vampiros de Almas. Essa vai longe, cara. Esse filme de 1956, que teve outras versões aí, como Invasores de Corpos em 1978, foi a base para o episódio da Unidade, o Air Force One, no qual ela toma toda uma cidade para chamar a atenção do Rick. A intenção é um pouco diferente daqueles impostores lá que tomam o corpo das pessoas, aqueles alienígenas, para escravizar a humanidade na obra original. MIB, Homens de Preto. E essa referência aqui, assim como algumas outras que a gente vai falar já já, rolaram em um dos melhores episódios da temporada e da série. That's a Morte, o episódio do macarrão.
Lembra que num momento, e com aquela espécie de caneta que apaga as memórias, que ele copiou o design do MIB, mas não dá muito certo, né? Porque ele acaba apagando a própria memória, mostrando um problema de design ali. Ficou uma cena até um pouco estranha, que mostra um certo descuido do Rick, ou talvez um problema de memória, algo que pode ser explorado nas próximas temporadas. E o Rick já fez referência a MIB em vários outros episódios, né? Inclusive no primeiro episódio do Morty's Mind Blowers, né? Que eles fazem essa questão de apagar as memórias, ele só se lembra do filme MIB 2, lembra disso? Não me abandone jamais. Baseado no livro Never Let Me Go, essa referência aqui apareceu de maneira bem sutil também no episódio do macarrão, com uma das ideias que eles têm para produzir o macarrão ali, feito de órgãos de pessoas que morreram daquela forma bem específica, que foi a criação de clones que viveriam somente para esse propósito. Limitando a exposição deles ao mundo e convencendo eles que se tornar espaguete é o destino deles? Bizarro, né? Você se lembra que aqueles clones acabam matando um ao outro depois de se apaixonar. E aí, o Rick faz então menção. Isso foi uma versão rápida de Não Me Abandone Jamais. E o bizarro, cara, é que nesse filme, aqueles clones também são criados como uma espécie de produção para que os órgãos deles sirvam para pessoas que não são clones. Loucura! Mas, cara, a próxima referência que também é desse episódio... Soylent Green, no mundo de 2020. Simplesmente, cara, a premissa toda, a história do episódio do macarrão se baseou nessa história distópica de ficção científica lá dos anos 70. Você se lembra que toda a questão moral do episódio se baseia no fato de eles descobrirem a verdadeira origem daquele macarrão, né? Então, cara, nessa história desse filme aqui, a humanidade foi reduzida a poucas pessoas vivendo somente em um lugar com muito calor. Na verdade, se passa no ano de 2022, apesar do nome que colocaram em português. E basicamente não existe comida de verdade. As comidas de verdade só são consumidas por quem tem muito dinheiro. Escassez de água, a sociedade toda colapsando, um caos. Todo mundo só consegue se alimentar de um produto, um biscoito verde chamado Soylent Green. E claro, o segredo é que ele é na verdade feita de pessoas. E até mesmo aquela questão ali da forma que as pessoas morrem, que eu não posso falar tanto aqui, vem da premissa desse filme, porque lá as pessoas têm que serem produtivas, senão elas podem escolher uma morte voluntária, o que dá para eles mais matéria-prima para produzir o então produto Soylent Green. E aí tem um investigador no filme que acaba descobrindo esse segredo, e a cena final dele gritando "It's people!", são pessoas, e ninguém dando moral naquele cenário todo caótico, é lendária. Os Jetsons. A família da sitcom famosa dos Jetsons teve uma pequena participação em alguns formatos aqui no começo do episódio 5, aquele marcante do Evil Morty e do Rick Prime, mas com um destino cruel. E é uma das poucas referências à cultura pop nesse episódio, né? Já que ele foca bastante no cânone da série em si. Além disso, teve aquelas variações do Rick, que parecia o James Bond, e o outro Indiana Jones. Comboio do Terror. Aqui começa uma sequência de referências do episódio 6, né? Aquele que mostra os observadores vendo as histórias todas que aconteciam com o Rick e com o Morty. O episódio de antologia da temporada. E se no filme Comboio de Terror de 1986 do Stephen King são os automóveis que ganham vida e atacam as pessoas, nessa pequena cena nós vemos uma referência ao filme, né? O Rick mesmo fala sobre isso, já que eles estão numa realidade em que as roupas estão atacando as pessoas de maneira bizarra. O Rick inclusive diz que isso aqui é muito pior do que o que acontece lá no filme. O filme inclusive foi um fracasso de bilheteria, porque é ruim. Blade. Uma referência legal aqui ao filme do Blade, também em uma dessas pequenas cenas que nós vemos eles chegando ali e o armeiro mostrando as armas que eles tinham pra poder enfrentar os vampiros, né? Só que exagerando nas explicações, fazendo com que o Rick e o Morty abandonassem ele ali. Cemitério Maldito. Mais uma dessas pequenas cenas, e essa aqui eu realmente achei muito boa, que o Rick e o Morty estão naquele cemitério, tentando usar a lógica do filme Pet Sematary de trazer as coisas à vida, só que com um canguru, com um carro, objetos e pessoas de volta à vida. Muito bom, cara. Filmes de Wes Anderson. Wes Anderson é famoso pelas cores e os cenários com banheiras que ele apresenta nos seus filmes, como por exemplo Hotel Budapeste, o grande Hotel Budapeste.
E em uma das melhores cenas desse episódio, talvez da temporada, nós vimos o Morty e o Churrito curtindo o dia. E é aí que nós vemos várias referências aos filmes de Wes Anderson, quando a gente está vendo os cenários que o Morty está passando com ele. Coitado do Churrito, cara. Total Recall, o Vingador do Futuro. É daqui que surgiu o conceito do coato, que a gente vê o Morty se tornar um coato da Summer, né? Embora a gente tenha tido também uma referência a isso lá no episódio do Unwarped Weekend, quando descobrimos que o Rick Prime também tem um coato. Aliás, isso dá uma teoria que eu vou trazer logo aqui no canal pra vocês. Busca Implacável. Uma referência muito legal do Rick e da Summer também nesse episódio do coato a essa franquia de filmes do Liam Neeson, aquele rolê no barco, e ali enquanto eles estão enfrentando aqueles caras, os sequestradores, se baseia também no que acontece lá no filme original. De Volta para o Futuro. Aqui uma das referências mais legais em um dos episódios menos interessantes da temporada, o 8 do Água T. Naquele momento em que eles estão relembrando quando o Ice-T gravou aquela música, nós vimos que ele aprendeu a fazer porque o Sr. Goldenfold mostrou para ele como contar o tempo, né? Mas esse flashback foi interrompido pelo primo do Chuck D, o Marvin D, ligando para o rapper para mostrar para ele um novo som. Só que aqui era uma zoeira dele, na verdade, ele peida ali no telefone, né? Cara, foi palavra por palavra copiada do que acontece lá no filme do De Volta para o Futuro, quando o Marty McFly interpreta o Johnny B. Good, do Chuck Berry. Você se lembra disso? Eu achei muito boa essa referência. E aliás, De Volta para o Futuro é a base de criação para aquela primeira paródia que depois veio a se tornar Rick and Morty. Pokémon! E a referência a Pokémon foi simplesmente sensacional, cara. Idiota, dei muita risada. O Rick tem uma Pokébola, né, que ele guarda primeiro o Pé Grande e que depois ele acaba capturando o Papa. E no final nós vemos aquela batalha dele contra uma espécie de Charizard ali do universo de Pokémon também, muito massa. Depois que o Pé Grande perseguiu o Rick e o Rick conseguiu dar uma acalmada nas coisas, você se lembra que ele deu pra ele uma caixa de voz que melhorava a voz e a comunicação dele. E o cara ficou felizão e logo começou a testar a sua voz nova, narrando um trailer. Em um mundo onde o tempo realmente é dinheiro. E eu não sei se foi todos vocês que notaram isso, mas o trailer que ele estava narrando era realmente de um filme que existe aqui no mundo real. Ele leu, na verdade, o verdadeiro material promocional do filme O Preço do Amanhã. É um filme meio subestimado, que imaginou uma realidade em que as pessoas parassem de envelhecer aos 25 anos, mas pudessem comprar ou vender tempo, dependendo da sua situação econômica nos anos seguintes. Você já assistiu? Monstros da Universal. Quando o Rick, o Morty e o Pé Grande retornam de Valhalla depois que o Papa matou eles na luta, eles trouxeram reforços num determinado momento com os monstros dos filmes da Universal. Inclusive o Rick acaba deixando eles presos lá em Valhalla, né? Um hóspede do barulho. Se assim como o Pé Grande humanizado, você também não entendeu por que o Rick e o Morty ficaram tacando latas nele no final e mandando ele sair, eu vou te explicar. Isso é uma referência a esse filme de 1987. É uma comédia, né? Onde uma família adota um Sasquatch, um pé grande. E a cena é bem parecida. Twilight Zone, Além da Imaginação. O episódio do buraco foi o melhor episódio da temporada, na minha opinião, e um dos melhores episódios da série. E o cara do parque, aquele que trouxe todo esse rolê, foi um dos elementos que fez esse episódio ser tão bizarro e sensacional. E ele é uma clara referência ao Rod Serling, que é a estrela, o cara que apresenta o programa Além da Imaginação, que mostrava antologias envolvendo ficção científica e terror nos anos 60, e que inclusive é base para a abertura de Rick and Morty e várias outras referências na série. O buraco. Dois irmãos encontram um buraco no porão que os levará a lugares sombrios e assustadores, onde terão que enfrentar seus piores medos. Você conhece essa premissa, né? Aqui estamos falando do filme de terror O Buraco, de 2009, mas ao contrário de medos genéricos e fantoches assustadores, nós vimos algo muito mais existencial, cheio de camadas e profundo nesse episódio maravilhoso de Rick and Morty, mas que se baseou como premissa originária nesse filme mais ou menos lá de 2009.
Fala pra mim agora, você tinha percebido alguma dessas referências? Tem mais alguma referência a filme ou alguma outra obra que eu deixei de citar aqui? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Quero agradecer a você que ficou aqui comigo até agora. Tamo junto, cara. Olha só, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um likezão aí e me seguir lá nas redes sociais. Você pode também fazer parte do nosso clube de membros. Não seja um Jerry, seja membro aqui da nossa família noturna e venha fazer parte do nosso grupo no WhatsApp e ter mais algumas outras vantagens exclusivas. Espero você, hein? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto.